sim, de vossa alma tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteira
Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças em me dar.
A paz do Senhor para todos. Como que estão vocês? Esse não é somente cumprimento. É minha oração para vocês. É meu desejo de coração. Porque todos nós precisamos a paz do Senhor. Tanto que Jesus nos convidou, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, preocupados, ansiosos, depressivos, angustiados, todos venham a mim porque eu te darei descanso para vocês. Meus irmãos, só podemos ter descanso em Cristo Jesus, porque só Ele sofreu e morreu por você. Somente Ele conhece seu sofrimento e seu dor. Porque Ele passou tudo que você está passando. Então, faça como o salmista. Senhor, responde meu clamor em tempo de sofrimento. Guarda-me, ó Senhor, ó Deus, pois só em Ti eu tenho refúgio. Como pastor, meu interesse maior, como sempre falo, é a salvação de vocês, porque a salvação é maior consolo. A salvação é maior consolo. Reconciliação, justificação, vida eterna, redenção e libertação. Que salvação, plenitude, que salvação plena, irmãos. A salvação vem do arrependimento e do novo nascimento. Que Deus abençoe todos nós para que tenhamos essa salvação para viver plenamente em Cristo Jesus. A palavra de hoje é Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquele desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, único, digno de nossa adoração, estamos reunidos no seu dia de descanso em Cristo Jesus, para oferecer esse culto a Ti em espírito e em verdade. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criou todas as coisas e elas existem porque as sustenta segundo Tua vontade. Senhor, só podemos agradecer pelo Teu amor e pela Tua fidelidade reveladas mais uma vez durante toda a semana, apesar de nossa falta de fé e de desobediência. Nós temos tão pequena fé, nós não estamos preparados para atender a Teu chamado para Te servir. Por isso pedimos que o Senhor nos fortaleça para que estejamos preparados para uma obediência absoluta. Apesar de Satanás e o mundo possam nos atacar, sejamos fortalecidos pela confiança no Teu poder e na proteção que nos prometeu. Estamos atravessando talvez o pior momento da humanidade, mas nós sabemos que tudo acontece segundo a Tua vontade. O Senhor não permite que tudo que está acontecendo nunca nos desfaleça, por mais que sejam as provações que temos que suportar. Que possamos aproveitar esse momento difícil para a nossa santidade
que sejamos renovados segundo a Tua imagem. Mesmo separados, Senhor, possamos manter nossa comunhão através do culto e oração. Cuida da nossa igreja, Senhor, que apesar de pandemia, possa continuar firme no Teu propósito. Ó Senhor, abençoa a mensagem, que o Senhor possa falar através dela e que possa produzir fruto de santidade. Assim oremos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é sobre obstáculos ao cultivo da santidade. Se você quiser cultivar sua santidade, vai enfrentar inevitavelmente numerosos obstáculos. Há muitos que atrapalham a santidade. Às vezes, crente sente como Davi: Senhor, há muitos inimigos ao meu redor e eu estou sozinho. Eu não posso fazer nada, Senhor, me ajude. E Paulo: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Nossos inimigos fazem tudo para atrapalhar nossa caminhada para a santidade. Por isso, nós precisamos conhecer esses obstáculos para prevenir melhor. Primeiro obstáculo: nossa atitude em relação ao pecado, cada vez mais centralizados em nós mesmos. Nós estamos menos preocupados cada vez mais em nossos pecados, mais preocupados em nossas obras e realizações. Frequentemente, estamos mais preocupados com as vitórias sobre ele do que com o fato de que os nossos pecados desagradam a Deus. Alguns entendem que é mais importante para a santidade é vitória, mesmo pecando continuamente. Mas o cultivo da santidade necessita que odiemos ao pecado de mesma forma que Deus o odeia. A santidade não é só amar a Deus e ao próximo, mas odiar o pecado. O ódio ao pecado é essência da santidade. Aquele que ama a Deus, odeiam pecado. Provérbio 8:13. Provérbio 8:13. Provérbios 8:13. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. De que adianta você ter vitória contra o pecado se você não odeia pecado? Você estaria empolgado com sua vitória, descuidando do seu pecado. Pensamento distorcido e inferior sobre o pecado produz pensamento distorcido e inferior sobre a santidade. Por que hoje a igreja tem baixo nível de santidade? Muitos respondem a mesma resposta. Por quê? A igreja tem baixo nível de percepção do pecado. Eu já ouvi alguém falar: essa aí todo mundo faz. Isso já não é mais pecado. É pecadinho que não faz mal para ninguém.
quando isso acontece com você, você vai satisfazer cada vez mais sua natureza humana e, consequentemente, menos vivendo pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo nos recomenda, palavra de hoje, verso 16, que deixem que o Espírito Santo guie sua vida. Vivam pelo Espírito Santo. Vivam pelo Espírito Santo. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Mas se você viver pela carne, vai viver exatamente o contrário do verso 16. Em vez de viver pelo Espírito Santo, você vai viver pela carne. Verso 17. Verso 17. Natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. É isso que a natureza humana quer. Se um homem não percebe a natureza perigosa da maldade da sua alma, ele não pode cultivar a sua santidade. O cultivo da santidade exige uma rejeição das soberbas da carne e do orgulho da vida. Um piedoso cristão orou: dá-me, Senhor, um olho puro para teu nome glorificar. Dá-me, Senhor, um olho puro para teu nome glorificar. Falhamos quando não vivemos com nossas prioridades centralizadas na palavra de Deus, na sua vontade e na sua glória. Nós precisamos aprender a centralizar as coisas em Deus. A santidade consiste em pensar como Deus pensa e querer aquilo que Deus quer. Segundo obstáculo: quando achamos que nenhum esforço humano é necessário para ser santo. Quando achamos que santidade é somente pela fé e, de forma alguma, envolve esforço pessoal. Isso é um obstáculo muito frequente entre crentes. Algumas vezes, somos até levados a considerar o esforço humano como pecaminoso e carnal. O esforço humano pode até prejudicar a santidade verdadeira. Será que isto está de acordo com a palavra de Deus? Claro que não está. A fé em Cristo é base da toda santidade. Isso é bíblico, isso é verdade. Um cristão bem instruído reconhece isso. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Mas também, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que verdadeiro cristão necessita de esforço e luta pessoais em busca da sua santidade, tanto quanto da fé. Nós somos responsáveis pela nossa santidade. Se o povo de Israel falhou em busca de santidade no deserto, de quem é falta? De quem é culpa? O povo de Israel foi batizado em Moisés na nuvem
e no mar. Vejamos, 1 Coríntios 10, 2. 1 Coríntios 10, 2. 1 Coríntios 10, 2. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Foram batizados em Moisés. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Paulo entendeu isso como batismo de Deus. Israel batizado em Moisés no Mar Vermelho. O batismo é um meio da graça importante para a santidade. No batismo, era para Israel morrer para pecado, aliás, para Egito, e viver para Deus e para Canaã. Isso que aconteceu quando Israel foi batizado no mar. Mas acontece que Israel esqueceu esse sentido de batismo no deserto. Por isso, sempre queria voltar para o Egito. Meus irmãos, se Israel falhou, de quem é a responsabilidade? Israel tinha que morrer para o Egito no batismo. Mas não isso aconteceu. Ouçamos o que Paulo falou depois. 1 Coríntios 10, 5 a 6. 1 Coríntios 10, 5 a 6. Primeiro Coríntios 10, 5 a 6. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, maioria dos israelitas, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles cobiçaram. Israel era responsável pela sua santidade. Precisamos adotar uma postura de lutar ou fugir em relação às tentações pecaminosas. Não sejamos preguiçosos nem negligentes em buscar aquelas coisas que são do alto. Façamos um pacto com nossos olhos, pés e mãos, para que abandonemos a iniquidade. Jó 31, 1. Jó 31, 1. Jó 31, 1. Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Irmãos, olhem para outro lado. Olhem para o lado oposto. Façamos com que o pecado morra por meio do sangue de Cristo Jesus. Vamos colocar nossa fé para trabalhar em Cristo Jesus como instrumento de morte para seu pecado. Terceiro obstáculo. Por outro lado, nós falhamos quando nos orgulhamos da nossa santidade e pensamos que nossos esforços podem produzir santidade sem fé. Meus irmãos, do começo até fim, a santidade é obra de Deus e da sua
graça gratuita. Pela graça, somos o que somos na justificação. E fazemos o que fazemos na santificação. Um puritano falou. Bonita frase, né? Bonita frase. A santidade não é parte da nossa obra, é parte de Deus. Todo o desenvolvimento da vida cristã é fruto de Deus, atuando em nós e através de nós. Que verso fala sobre isso? Filipenses 2. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 a 13. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar. Se produzimos boas obras, não é pelo nosso mérito. Pelo contrário, somos devedores a Deus pelas nossas boas obras. A santidade não é resultado da nossa obra, é dom de Cristo Jesus. Nós não temos condições de produzir a santidade. Se tentamos produzir, Deus não vai aceitá-la. Alguns pensam que Deus faz sua parte e nós fazemos nossa parte para a santidade. Seria como se fosse uma cooperação, mas não é. Santidade não é cooperação. Deus é autor da nossa santidade. A relação é Deus opera e por isso nós agimos. É isso, irmão. Deus opera e por essa razão, nós podemos agir. Nossa santidade depende da obra de Deus. Nossa dependência de Deus em relação à santidade deveria ser humildade. Santidade e humildade, portanto, são inseparáveis. Não podem separar. Por isso, os mais santos lamentam sua empresa. Os mais humildes lamentam seu orgulho. Os mais santos se entregam tudo para obedecer, mas dizem que tudo é pela graça de Deus. Quarto obstáculo. Quando nós temos concepções erradas da santidade. Nós podemos aprender perspectivas erradas e antibíblicas sobre santidade. Isso pode prejudicar muito a nossa santidade. Vejamos alguns exemplos. Dons de Espírito Santo. Segunda bênção. Exercer dons como falar em língua, ou curar pela fé, ou expulsão demoníaca. E ainda tem mais outro erro. Aceitar Jesus Cristo como Salvador
e não como Senhor. Estes são apenas algumas das muitas interpretações erradas da Bíblia, que nos leva a deturpar a santidade. Muitas igrejas ensinam santidade como segunda bênção. Primeiro, justificação. Depois vem a santificação. Mas acontece que os dois não podem ser separados. Se alguém é justificado, já começa sua santificação. Ele é imediatamente santificado. E erros sobre exercícios, dons espirituais. Tem muitos erros sobre isso. Mas Paulo, na sua carta, deixa bem claro que evidência de plenitude do Espírito Santo não é exercício de dons. Falar língua, curar pela fé, expulsar demônio, não é pelo exercício de dons. Paulo fala, é viver pelo Espírito Santo. Verso 16. Verso 16, irmãos. Vivam pelo Espírito Santo. Assim não satisfarão anseios da sua natureza humana. Vivam pelo Espírito Santo. Isso é sinal evidente de plenitude do Espírito Santo na sua vida. Outra evidência, você ter o fruto do Espírito Santo. Você ter o fruto do Espírito Santo. Vejamos 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E outro erro muito usual é separar o Salvador do seu senhorio. Mas a Bíblia é bem clara sobre isso. Jesus Cristo é Senhor e Salvador para cristãos. Se Ele não é Senhor, não tem santidade. Catecismo Heidelberg 30. Catecismo Heidelberg 30. Gostaria que vocês lessem depois, quando termina o culto. Pergunta 30. Será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos assim chamados santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, realmente creem no único Salvador Jesus? Resposta: não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, ainda que falem tanto dele. Pois das duas, uma: ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Ele é suficiente para nossa salvação. Então, tomamos cuidado para não cair num erro por causa de esses ensinos errados, antibíblicos sobre santidade. Último obstáculo, quinto obstáculo. Temos tendência de fugir da batalha espiritual diária. Ninguém gosta de guerra. Nossa tendência é fugir ou fingir.
mas que a santa é inevitável para crente se ele quiser viver uma vida santa. Irmãos, estão lembrando? Que a santa foi a mensagem da oração de manhã. Foi um dos elementos na visão puritana da santidade. Que a santa é obrigatório, não tem como fugir. Os puritanos sabiam que todos os dias tinham que lutar. Mas acontece que hoje, muitas vezes, crente está cego para seus verdadeiros inimigos. Satanás, mundo tentador, especialmente sua natureza pecaminosa, não tem conhecimento necessário para a guerra espiritual, que é a santa. Irmãos, conservar nossa santidade num mundo perverso como esse mundo, com um coração carnal como o nosso coração, requer de uma luta contínua. Que é a santa. Luta contra Satanás. Uma batalha entre carne e espírito. Vejamos a passagem de hoje, 17. Verso 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha a batalha sendo travada no seu coração, todo dia, entre carne e espírito. E o que você vai escolher? Você tem que viver pelo Espírito Santo para não viver pela carne. Um crente possui não somente paz de consciência, mas também há uma guerra sendo travado dentro dele. Mas verdadeiro cristão é aquele que aceita conflitos, mas ao mesmo tempo descansa na verdade de que a vitória final é sua. Meus irmãos, hoje nós vimos resumidamente alguns obstáculos ao cultivo da santidade. Tem outros obstáculos. Felizmente, esses obstáculos não podem nos vencer. Muito pelo contrário. Nos despertam para estarmos melhor preparados. Nossa santidade não pode parar. Procuremos avançar para que sejamos mais transformados. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Meus irmãos, isso é santificação. Sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Se nós andarmos no Espírito Santo,
nós seremos transformados. Nós seremos como cada vez mais parecido com Ele. Vou terminar a mensagem lendo 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15, 16. Primeiro Pedro 15, 1 Pedro 1, 15, 16. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, a mensagem, mais uma vez, foi sobre santidade. Já um mês, aliás, mais do que um mês, o tema da pregação é sobre santidade, Senhor. Hoje foi sobre obstáculos. Aqueles obstáculos, nós vimos 5 obstáculos ao cultivo da nossa santidade, Senhor. Mas acontece que hoje a igreja não se preocupa muito com vida santa. A igreja está perdendo esse senso de santidade, essa necessidade de viver vida santa. A igreja está preocupada com outras coisas, outras realizações, programações. O Senhor ajude-nos para que não sejamos enganados pelos nossos inimigos. Primeiramente, antes de mais nada, primeiramente, que possamos enfocar a nossa santidade. De que adianta, Senhor? De que adianta? Número, programações, obras, grandes feitos, se não vivemos uma vida santa, Senhor. Então, peço que o Senhor esteja falando através dessa mensagem para a igreja, Senhor. Que cada um de nós possa examinar a sua vida cristã à luz da palavra, à luz da mensagem, para ver realmente está vivendo uma vida santa, Senhor, tendo o fruto do Espírito Santo, tendo 8 bem-aventuranças que Jesus ensinou na Sermão do Monte. Se temos 8 naturezas divinas que aparecem segundo Pedro, capítulo 1, será que estamos assemelhando cada vez mais a imagem de Cristo Jesus? Claro que nós falhamos, nós erramos, nós caímos, mas importante que nós estamos perseguindo com paciência, perseverança, essa vida santa. Será que cada vez mais, mesmo errando, mesmo caindo, será que estamos assemelhando a imagem de Cristo Jesus? No falar, no pensar, no agir, no viver. Será que estamos parecendo com Cristo Jesus, Senhor? Abençoa nossa igreja, Senhor, derrama Teu Espírito Santo, que haja realmente um avivamento pela Tua palavra, pela oração, pelo Espírito Santo, para que possamos ser transformados cada vez mais, Senhor, transformados pelo Espírito Santo, Senhor, sendo guiado cada vez mais pelo Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos que nós somos fracos, nossa tendência é muitas vezes para o mundo, para a carne. Por isso, eu peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, fortalecendo, para que não fiquemos desanimados, mas possamos continuamente buscar essa santidade, Senhor. Oh, Senhor, faça a Tua obra, Senhor, faça a Tua obra aqui na nossa igreja, Senhor.
uma obra de santificação, Senhor. Estamos atravessando um momento difícil, Senhor, um momento muito difícil, psicologicamente, espiritualmente, economicamente, financeiramente, em todo sentido, estamos passando momentos difíceis, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja consolando cada um pela Tua palavra, que o Senhor possa abrir um caminho para socorro, para a Tua ajuda. Que ninguém esteja sobrecarregado debaixo dessas situações difíceis, mas possam superar, Senhor, com fé, com esperança, com perseverança, Senhor. Nós só temos motivos para agradecer, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos ama, o Senhor nos abençoa, o Senhor sempre nos concede tudo o que é melhor para nós. Muito obrigado, Senhor. Toda glória e honra somente para Ti, Senhor. Assim que nós oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz, na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, o Evangelho Santo irá anunciar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal, eis-nos a peleja, Santa Divinal, dar combate ao erro, à superstição e salvar os homens da degradação. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na
saiba cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor de nosso Deus, nosso Pai, comunhão, plenitude do Espírito Santo estejam com todos os membros da nossa igreja. Amém.